Eu sou o André Castilho e este é o podcast da Jumap, investido no jovem adolescente, a Junta de Mocidade e Adolescentes pioneira da Convenção Batista Pioneira. Nós estamos aqui produzindo pela RTM Brasil durante a Conferência Impacto em Blumenau 2023. Vai até amanhã, domingo, dia 11 de junho. Olha, estou conseguindo falar tudo isso de cor. Mas se eu cometer alguma gafe aqui, vocês me perdoem. O importante é que este podcast está indo ao vivo, mas também vai ficar aí para a posteridade, também vai em podcasts, na programação da RTM Brasil. E nós convidamos você a compartilhar, curtir, acessar o nosso canal youtube.com/RTM Brasil. Também você pode nos acessar em vários outros meios para acompanhar esse conteúdo que a gente está produzindo aqui. Eu estou com o Clayton Kuntz e com o Nathan Martins, que são da Faculdade Batista Pioneira, ou Faculdade Teológica Batista Pioneira. O Clayton é o diretor e o Nathan é coordenador de marketing e estágios. Acertei? Certinho? Tudo bem com vocês, Clayton? Tudo tranquilo. André, é um prazer poder estar com você nessa tarde. A gente já se conhece há longo tempo e temos, com a Rádio Transmundial, tantas parcerias e tantas coisas especiais juntas, e poder ter esse tempo agora de conversa vai ser muito bom. Muito bom, Nathan. André, uma honra, um privilégio poder estar aqui, não somente com você, mas todos aqueles que nos acompanham nas ondas da Rádio Transmundial. É um privilégio, uma parceira nossa, e a gente poder ter esse bate-papo, com certeza vai ser edificante. Você viu que é comunicador que já olha para a câmera. Exatamente. Ninguém olhou para aquela câmera até agora. O pessoal até ficou perdido, viu que olhou para aquela ali, mas não tocou que tinha essa. Por que você acha que eu contratei ele como coordenador de marketing da faculdade? Excelente, já estou vendo que foi excelente pedida. Mas por que você... Eu vou já começar provocando, Clayton. Eu falei antes com eles, tá? Eu falei que que ia ser uma conversa em certo aspecto provocante, para a gente sair do mesmo e para a gente trazer alguma coisa legal para quem está acompanhando a gente agora. Inclusive, você pode participar, você que está acompanhando ao vivo, participe pelo chat do YouTube. Você, deixe seu comentário também com a sua opinião. Você contratou alguém de marketing, mas por que não investiu mais em teologia? Ou mais em pensar no cuidado pastoral do aluno? Ou em que o aluno seja pastor? Por que escolhe se investir em marketing? Muito bom. Quem disse que a gente não investiu em pastor, em tudo isso, né? Inclusive, o Nathan é pastor e cuida do pastoreio dos nossos alunos também. Mas o que a gente percebeu é que não adianta nós termos um bom produto, uma boa escola de formação e essa informação sobre isso não chegar nas pessoas que querem. Hoje nós estamos na época onde tudo passa pela mídia, pelas redes sociais, e a gente precisa chegar também nesse pessoal. Então, o pastor Nathan, além de ser coordenador de estágio, além de dar disciplinas na área de teologia, ele é formado em teologia, tem mestrado em teologia, ele também ajuda nessa parte de comunicação da instituição com a comunidade, com os jovens, com os membros das nossas igrejas, né? Então, tem que andar juntos, não tem como não fazer isso simultaneamente. Mas então o Nathan fez o curso errado, ele devia ter feito marketing e não teologia. Quem disse que ele não fez? Ele fez graduação em teologia, fez mestrado em teologia e fez pós-graduação em marketing, e duas, inclusive. Duas pós-graduações, uma voltada para o marketing comercial e outra do marketing no nível de novas tecnologias. Muito legal. Bom, a ideia aqui dessa provocação tem a ver com uma coisa que está acontecendo durante esta conferência, compartilhei isso com vocês, que foi uma provocação feita pelo Mess McConnell, que foi entrevistado aqui, foi conferencista, né, palestrou, está até com um stand aí, ele atua em comunidades pobres da Escócia, pastoreia essas comunidades, e ele falou assim, que a gente tem a melhor a ação social da igreja mais eficiente é pregar o evangelho. Né? Eu acho que nós concordamos com isso. E aí, só que ele disse assim, a gente não está fazendo isso. A gente está em igrejas e busca-se, né, aí vou deixar bem claro, ele estava falando da realidade da Escócia, né, da realidade da igreja europeia, talvez, a gente possa ampliar. Ele disse que as igrejas estão focadas na classe média, elas se focam em alcançar a classe média, ou melhor, até em alcançar a sua classe média, são igrejas de classe média,
terceirizam a ação social com projetos que arrecadam recursos, mas não necessariamente transformam a comunidade e nem pregam o evangelho. E os pastores nos seminários não são formados para proclamar o evangelho, para serem pastores em comunidades locais. Eles estão formados para serem profissionais com um plano de carreira. E citando o plano de carreira, está na entrevista dele no podcast, que você pode acompanhar. É algo assim, né? Sai do seminário pastor de jovens, pastor auxiliar, pastor titular, pastor de uma grande igreja e pastor de uma mega igreja, né? Um empreendedor, digamos assim. Vocês se enquadram nesse modelo, fazendo uma autocrítica? Primeiro, né, falando de uma maneira geral, você acha que há essa tendência? Vocês acham que isso acontece? E segundo, como que vocês lutam contra isso dentro do próprio seminário? Ou, inevitavelmente, isso acaba acontecendo? Eu penso que cada região, cada país, cada lugar tem a sua realidade. Então, eu não conheço bem a realidade em que ele convive e como é que é essa situação lá, né? Eu não penso que nós tenhamos preparado para uma classe social ou para um tipo específico de ministério. Estava refletindo sobre isso. Nós temos, vamos dizer assim, dezenas, centenas de tipos diferentes de ministério. E aí pensando, fazendo uma crítica, vamos dizer assim, a nossa filosofia de formação. Será que a gente não está formando ou incentivando muito pouco a questão do trabalho social com classes vulneráveis? Talvez, mas será que a gente também não está faltando com trabalho com ribeirinhos e com indígenas e com muçulmanos? Se como instituição a gente focasse em todas as diferentes áreas e quisesse especializar o nosso egresso em cada uma das áreas, a gente teria que ter um curso de uns 75 anos mais ou menos para preparar para tudo isso. E não é possível, né? Então a formação ela tem sido, eu diria assim, não genérica, senão é uma palavra boa, mas assim, ela forma em termos gerais, né? E aí, dentro disso, cada vocacionado vai se identificar com um tipo de ministério. Vai ter vocacionado, egressos nossos que vão se identificar com uma classe social, digamos, vulnerável, com um bairro carente, com uma favela, alguma coisa assim, e eu vibro com isso, acho excelente, da mesma forma como outra pessoa vai se sentir vocacionada para trabalhar com uma outra classe social. O que nós precisamos entender é que todas as classes sociais, todos os grupos étnicos precisam da graça de Deus, e eu não posso, como agora pensando como formação ministerial, focar em um tipo de ministério só. Eu acho que eu vibro com o tipo de ministério que ele faz, que é com pessoas carentes, com pessoas vulneráveis, mas o dono da maior empresa da minha cidade precisa do evangelho da graça tanto quanto a pessoa que mora lá na favela e que talvez não tenha a próxima refeição. Os dois são carentes da graça da mesma forma. E agora, nós, como escola de formação, precisamos preparar a gente para todas as classes sociais. É a minha opinião. Com certeza. Eu lembro do Pacto de Lausanne, né? O grande lema, o evangelho todo para o homem todo, em todo lugar. Né? Então, todo ser humano precisa ser alcançado. E a gente vibra, como o pastor colocou, a gente se alegra em saber que Deus, na sua multiforme graça, Ele capacita homens e mulheres para servirem em diversos espectros da sociedade, né? Nós temos buscado uma capacitação, como o pastor disse, mais geral, mas com certeza desses mais de 1.000 alunos que nós tivemos na faculdade, é muito difícil dizer que eles servem realmente numa caixinha, né, num mesmo canal de serviço. Eles têm aspectos diferentes da vocação, do chamado e da amplitude de trabalho. O mesmo pastor, ele pode assumir o ministério de um pastor que está saindo de uma igreja, ele assumir aquele trabalho na mesma igreja, nas mesmas funções e ter uma amplitude diferente de trabalho, né? Então, a gente tem trabalhado para capacitar de forma geral, mas a gente sabe da peculiaridade de cada um. Dentro da nossa faculdade, nós temos alunos que trabalham em situação de vulnerabilidade, com pessoas que estão à margem da sociedade. Mas também nós vimos sair de nossa faculdade pessoas que conseguem conversar com, digamos, aquilo que a gente chama da elite da sociedade. E, como o pastor disse, ambos carecem dessa graça, precisam ser alcançados. E a gente peca quando a gente tem uma visão tanto
equivocada, um foco um tanto quanto fechado, minimalista, daria para se dizer, quando a gente coloca que o evangelho foi dado apenas a um tipo, um nicho da sociedade, né? Então precisamos alcançar todos com esse evangelho que é eficaz e salva todo ser humano. Mas vocês acham que essa análise que ele fez da realidade dele se aplica em alguma medida à nossa realidade, ainda que isso não seja consciente nosso? Vocês acham que... Eu verifico um pouco, já percebi, né, que tem um pastor de jovens, existem algumas pessoas que parecem ter vocação, mas eu já percebi que o cara começa como pastor de jovens e ele vai galgando um pouquinho disso daí, né? Desse plano de carreira, onde ele vai... Exato, né? Exato, eu já vi. E existem alguns lugares que isso é... E aqui a gente está falando de várias denominações, e eu já vi isso em várias denominações, que isso é sistematizado, que é desse jeito, né? Você começa aqui como pastor de jovens ou como pastor auxiliar até chegar num cargo mais alto. E vocês acham que essa tendência, vocês acham que isso estaria certo ou não? Enfim, vamos pergunta por pergunta. Primeiro, vocês já viram isso? Vocês verificam isso? Vocês acham que isso acontece? Eu penso que isso acontece. Até pela própria questão de tempo, de experiência, de maturidade que ele vai tendo. Quer dizer, o egresso lá que estava trabalhando com jovens lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de ministério, dali a pouco ele tem 10, 15, 20 anos de ministério. Ele tem condições de dirigir uma igreja com 200 membros, 500, essa igreja cresce. É quase que natural, vamos dizer assim, que essa... como é que eu diria assim, esse processo aconteça. Eu não acho que ele é provocado, no sentido assim de, então a instituição está formando gente só para pensar na mega igreja e não no bairro lá, na situação vulnerável. Ou pensar numa ascensão profissional eclesiástica. Eu penso, assim... É um pouco do anseio pessoal, e aí, de novo, não é a formação ministerial, mas do anseio pessoal, assim, poxa, eu quero crescer, eu quero ir adiante, eu quero, né? Mas não que isso seja algo sistematizado. Eu não penso que seja desse jeito, e pela realidade que a gente tem, não como algo sistematizado que tenha que ser desse jeito, né? Mas muitas vezes acontece. Não sei se já dá para entrar nisso, mas olhando por um lado, assim, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas por que esse pastor não assumiu a igrejinha lá do bairro, lá com pessoas faveladas e assim? Eu vejo que é um chamado específico para cada tipo de ministério. Ao mesmo tempo em que uma pessoa tem um chamado desse, e eu vibro com isso, digo assim, graças a Deus que tem pessoas para isso, tem outro camarada que tem um chamado para ser pastor de uma mega igreja de 15 mil membros e que tem 100 projetos sociais. Ou seja, ele multiplicou aquilo que uma pessoa estava fazendo num bairro, ele faz isso multiplicado por 50, 100 vezes. Qual dos dois está certo? Os dois. Os dois têm um chamado específico e desenvolvem aquilo para o qual eles foram chamados, né? É esse conjunto que tem que fazer. O que eu vejo, eu não assisti todo o que ele falou, mas o que eu gosto é que ele vibra com o ministério que ele faz. E isso eu acho que qualquer pessoa tem que fazer. Eu sou docente, eu trabalho com educação teológica, eu vibro com isso, eu não me vejo fazendo outra coisa. Estaria errado, pois tem que fazer esse negócio de novo, tem que ir para a sala de aula. Isso estaria errado. Mas se eu vibrar com isso, é o que precisa. Mas eu não posso dizer agora para todo mundo, poxa, por que todo mundo não é professor de teologia e não está trabalhando no seminário? Porque seria um desastre se todo mundo estivesse trabalhando só em sala de aula. Então, graças a Deus que nós temos ministérios diferentes, pessoas com chamados diferentes e que precisam, naquilo que estão fazendo, vibrar com isso. Pedro vai dizer, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, conforme a multiforme graça de Deus. Quando você olha o conjunto das coisas que Deus oportuniza, faz, os dons diferentes que ele concede, cada um precisa estar naquilo que Deus chamou e fazer isso com excelência e vibrando naquilo que está fazendo. É isso que eu penso. Acho que assim, complementando, pastor, Efésios 4,16 diz que a igreja edificada, o corpo de Cristo cresce à medida que cada um ele cumpre o seu papel, né? Então há essa questão do entender a minha vocação, a minha área de atuação para o que o Senhor me chamou, né? E cumprir aquilo para que o reino de Deus seja expandido, a igreja seja edificada. Então há esse chamado específico. Se vamos olhar agora um autoexame com essa palavra do irmão, né? Estamos preparando apenas para uma área. Hoje, até pode parecer contraditório, nós somos uma instituição.
Existem várias no nosso solo brasileiro, e algumas bem específicas para um tipo de trabalho. Nós temos um nicho dentre os vocacionados e uma identidade, digamos, nesses 56 anos de faculdade, onde a gente tem atuado e tem dado o nosso melhor para capacitar os obreiros que vêm a nós, já entendendo esse perfil, né, de preparo teológico. Há outras instituições muito sérias que abordam algo que talvez a gente não abordou até então e nem vai abordar, né? Mas eu acho que em uma avaliação mais crítica, autoavaliativa mesmo da igreja, o seminário ele serve aquilo que a igreja tem colocado à disposição de vocacionados. E a igreja, eu acho que poderia avaliar naquilo que está focando os seus esforços. Então, eu vejo que se há um problema, o problema é muito mais profundo que a instituição meramente, André. Eu acho que a igreja precisa despertar, talvez, para uma realidade onde ela está inserida e a gente serve naquilo que nos é cabível. Então, pode falar. Não, é que assim, aí eu já vou pegar um ponto aqui com você mesmo. Sim. Você trabalha com estágios. Sim. Né? Essa linguagem estágios, ela é comum no meio corporativo. Sim. Estagiário, que começa estagiário, a gente volta para a questão. Mas o que é um estágio eclesiástico? Por que é estágio? Uhum. Né? Como assim estágio? Por que o estágio já não foi a vida cristã dele? Foi para a vocação? Como é que é isso? Tá certo isso? Claro, claro. A gente acaba aderindo, digamos, esse nome, embora costumeiramente, o pastor pode concordar, no dia a dia a gente chama de ministério. Estou fazendo ministério, né? É um nome legal diante do Ministério da Educação, somos uma instituição. Outra polêmica aí. Isso. Mas isso não muda a nossa essência, que é a prática. Seria muito crítico se nós colocássemos um monte de aluno dentro da sala de aula, apenas passar conteúdo e dar um canudo para ele ao fim do curso e ele não transpor isso para a prática, encarnar aquilo que ele aprendeu em sala de aula. Se não houver essa conexão prática, podemos dizer que ele vai sair um cabeção da teologia, vamos transformar a teologia em apenas uma ciência da religião e não vai ser relevante como tema do impacto no meio onde vive. Nós não entendemos dessa forma a nossa formação teológica. Então, é de suma importância essa prática onde encontra significância no dia a dia aquilo que ele tem colhido em sala de aula. Um dos nossos valores como instituição é justamente isso, a teoria aliada à prática. Porque não dá, ele pode ter um conhecimento enorme se ele não tem essa vivência. E tanto isso tanto entre os alunos quanto entre os próprios docentes também. Na nossa instituição, todos os professores, 100%. Sem exceção, estão envolvidos em algum trabalho prático. Então, tem gente que é ministro de música na igreja, tem gente que é plantador de igreja, tem gente que é pastor titular de igreja, tem gente que é pastor de missões numa igreja. Diretora de escola. Isso, diretora de escola, ou seja, o estudante que está ali, ele percebe na hora, quando é aquele professor que tem um monte de conhecimento, está tentando passar, ou se ele vibra com aquilo porque ele está fazendo isso também na sua igreja. Ele vai no domingo da igreja e ele, poxa, meu professor de homilética está pregando, né? Aí ele vai, poxa, meu professor de evangelismo está plantando uma igreja, né? Então, isso faz toda a diferença também e ajuda nessa parte dos estágios, vamos dizer assim. Com certeza, né? Encontra significado e tem a autoridade que a gente vê que era um grande diferencial quando Jesus falava frente à realidade dos mestres da lei, né? Então, isso toca algo que vai ao profundo do coração do ouvinte. Ele diz, espera aí, tem algo diferente. Ele fala com uma paixão, dá para sentir o aroma disso que ele está falando no cotidiano dele, né? Então, isso faz toda a diferença, André. E é isso que a gente propõe aos nossos alunos, porque a gente entende que não é apenas a formação teológica pela formação teológica. A gente brinca que tem algumas disciplinas que não estão em nossa grade, que é na vivência, que é o lapidar de Deus no coração dele, nos relacionamentos, no dia a dia, onde ele vai poder interpretar aquilo que ele coletou em sala de aula e ver isso tomar uma cor, uma forma no seu dia a dia, e até porque a realidade daquilo que o professor pode estar passando na sala de aula pode ter uma tônica, mas ele aplicando aquele mesmo princípio vai ter uma outra prática no dia a dia, né? Voltada à realidade do ministério dele. Então faz toda a diferença, nós prezamos, embora a gente possa admitir um termo que vem, digamos, como alguns dizem, do meio secular, para nós não mudou a essência.
Pode até ter mudado o nome da forma, mas para nós, carinhosamente, continua sendo o estágio nosso ministério, o cumprimento da nossa vocação. Muito legal a gente estar aqui falando sobre essa questão do ministério. Qual vocês acham que é a maior dificuldade hoje em dia no cumprimento da missão da faculdade, de uma faculdade teológica? Porque, assim, conceituando, qual idealmente é a missão de uma faculdade teológica? É formar pastores? É formar teólogos? É formar missionários? Qual que é essa missão? E, em segundo lugar, quais são os desafios para o cumprimento dessa missão? Quanto tempo nós temos mesmo? Essa é uma pergunta que levaria um bom tempo para pensar. Dá uma dissertação de mestrado ou uma dessa de doutorado? Uma dessa de doutorado, né? Qual que é a missão de uma instituição teológica, né? Primeiro que às vezes o pessoal acha que é um reformatório, né? Então aquilo que não deu para resolver lá na igreja, manda para a faculdade, para o seminário e vamos ver se eles dão um jeito. Desculpa, eu não quero deixar vocês em maus lençóis, mas vocês recebem muita gente assim, não deu certo em lugar nenhum, manda para o seminário? Ainda recebe? Eu não vou citar os nomes, né? Mas existe disso, né? Nós às vezes temos aquelas situações de pastor, poxa, vamos ver se dá. Não, se não serviu para nenhuma outra coisa, não manda para o seminário que também não vai resolver. O propósito de uma formação teológica, até a gente prefere chamar de formação ministerial. A teologia é extremamente importante e a gente não pode desvincular a teologia da prática. Tem que ter uma excelente teologia, bem fundamentada, mas não pode estar desvinculada da formação ministerial, né? E às vezes se faz isso. Estou como presidente da Bibete agora, que é a Associação de Todos os Seminários Batistas aqui no Brasil. Às vezes você vê uma assim, excelente de teologia, quase nada de prática. Aí você tem outra que é boa de prática, mas carece de uma fundamentação dos pensadores, né? Essa coisa toda. Então você precisa levar isso junto, porque senão vai ficar capenga. Então, a função da instituição ela é nessa área de formação ministerial. Não é reformatório, não é resolver os problemas, porque isso deveria vir da igreja, já com discipulado, com acompanhamento, com a vida em dia, para que ele possa chegar aqui e dizer assim, quais são as ferramentas, as melhores ferramentas para eu ir para a minha vida ministerial e fazer o máximo que for possível. É claro que no meio disso, volta e meia, a gente tem que trabalhar questões pessoais, de caráter, de gestão de tempo, de gestão financeira, uma série de áreas que gostaríamos que viessem já com isso pronto, mas não vem, então a gente continua trabalhando ali. E aí, uma das funções nossas é submeter ao máximo possível de circunstâncias diferentes, de áreas diferentes, de ministérios diferentes, para que a pessoa dentro disso se identifique, né? Nós temos, por exemplo, o pastor Eduardo, que é um dos nossos professores lá, ele trabalha até hoje com Libras, com surdos. Por quê? Porque lá atrás, em algum momento, ele viu isso como oportunidade e foi adiante, se especializou, ele trabalha até hoje com isso. Então, vários ministérios que vão surgindo, às vezes por causa de uma semana acadêmica, de uma semana missionária, um professor de fora que veio de uma palestra ou um estágio que ele fez, ele se identifica com isso e acaba fazendo. Qual a função da instituição? É submeter ou expor esse estudante ao máximo possível de oportunidades para que a pessoa perceba assim, opa, isso aqui é o que Deus tem para mim. E aí ele vai adiante, né? E aí, óbvio, oferecer essas ferramentas de preparo dentro dessas áreas. Acho que essa é a função principal. Antes de você falar, vou provocar mais um pouquinho. Por quê? Eu ouvi uma vez uma pessoa falando que a faculdade precisa se preocupar com a formação teológica, a formação pastoral, a mentoria pastoral é papel da igreja. Você concorda com isso? E agora? A gente entende claramente na história da igreja cristã o porquê surgiram os seminários, né? Nós não temos a palavra seminário no Novo Testamento, né? Então nós temos que admitir que houve talvez um tropeço da igreja, um equívoco, um posicionamento equivocado, onde a igreja não estava conseguindo capacitar os seus vocacionados e os seminários surgiram com essa proposta de facilitar, de transpor esse abismo que estava acontecendo, né? A gente entende o papel fundamental da igreja. Por isso, o estágio, a gente preza pela realização junto no círculo da igreja, no seio da igreja, porque é um papel fundamental do lapidar, do forjar de Deus por meio do corpo de Cristo, que prepara os seus vocacionados, né? Então, nós impulsionamos os nossos alunos a terem esse relacionamento. Há esse papel do trabalhar no coração, do caráter, da experiência do dia a dia,
E há essa responsabilidade da igreja. Porém, nós, na nossa realidade, André, nós temos alunos que vêm de longe, de muito longe de suas igrejas, às vezes até de outro país, né? E aí, como que fica? Faz um Google Meet ali, um Zoom, para daí poder trabalhar aspectos de caráter, de conduta, né? É muito bom quando as igrejas fazem isso, se importam com seus vocacionados. Mas temos que admitir que, às vezes, em algumas mínimas vezes, a igreja envia e se preocupa de talvez vir na formatura 4 anos depois. Então, nós temos entrado com capelania, com discipulado, esse relacionamento pessoal que vai fazer toda a diferença na vida do vocacionado. Em alguns casos, André, nós temos que admitir essas duas funções. E nós já temos isso como praxe, essa preocupação com o vocacionado como um todo, e não apenas passar uma formação teológica, mas uma formação ministerial, uma formação de vida cristã dos nossos alunos. Desde a primeira grade ali do primeiro semestre, a gente está se preocupando com a formação do coração desse homem, dessa mulher, para que possa se encontrar preparado para atender esse chamado. Eu gosto muito do que diz Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, que diz que ele precisa ter cuidado com a doutrina, mas também com a própria vida. Pode ter uma doutrina excelente, ser nota 10 em toda a grade curricular, mas se ele é reprovado na vida dele, ele põe tudo a perder. Tudo a perder. É triste que a gente conhece muita gente que tropeçou sendo um bom teólogo e pôs o seu ministério e machucou muita gente e o reino de Deus perdeu com essa pessoa. Então nós temos tido esse cuidado, esse zelo, essa atenção especial ao nosso aluno como um todo, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. Estamos buscando suprir a necessidade quando nos imposta por algum tropeço da igreja, mas damos glórias a Deus pelas igrejas que se preocupam com seus vocacionados. Nós fazemos questão de manter um relacionamento com a igreja do vocacionado, passando relatório, tendo contato diretamente com o seu pastor, né? Dessa forma a gente está servindo já há 56 anos aí os vocacionados, a Igreja de Cristo. Nós somos um apoio à Igreja de Cristo, né? E eu creio que tem sido profícuo, porque a gente tem visto bons frutos. Esse contato com a igreja, eu acho que ele tem sido assim, tem horas que a coisa é complicada, mas em termos gerais, o aluno só começa se a igreja recomenda. É isso que eu ia perguntar. Se for um aluno independente... Se o André quiser estudar lá na faculdade, a igreja dele precisa apresentar ele. Isso. Onde é que você é membro? Isso não deu problema com o MEC, não? Nós não podemos proibir alguém de estudar na instituição pelo fato de não ter essa carta de recomendação. Mas, na prática, nós temos feito isso e tem sido muito importante porque a igreja não só recomenda, como ela vai estar junto, né? Esse caso, assim, só se lembra lá na frente. Não, a gente faz, inclusive, que todo ano ele renova essa recomendação, porque ele precisa voltar, prestar contas para o seu pastor, prestar contas para a igreja e assim por diante. Então, isso é importante. No decorrer, ele faz o estágio, né? E está lá numa igreja envolvido. Nas férias, a gente pede que volta para a igreja sua, né? Se ele é de mais longe, para que ele faça ali alguma coisa também. Quando ele se forma, no caso da pioneira, antes da ordenação, ele tem um tempo de tutoria em que um outro pastor mais experiente vai acompanhá-lo também. Então, todo esse processo de acompanhamento, tem falhas? Tem. É perfeito? Não é, mas a gente tem feito assim, o máximo possível para que isso ajude na formação dele e ele tenha, vamos dizer, minimize os problemas que poderiam acontecer por esse acompanhamento. Você tocou numa pergunta que eu ia fazer. Opa! Qual a maior falha de vocês? Eu ia deixar você escolher, mas eu não vou deixar, não. Eu ia falar de vocês ou dos seminários como um todo. Não, mas eu quero saber da Faculdade Teológica Batista Pioneira. A nossa maior falha? Você é o diretor, cara. Olhou pro Natan, não tô falando bem, não. Ai. Deixa eu pensar numa coisa assim que seria, porque assim, na medida em que a gente vê as dificuldades e tem no decorrer, a gente sempre procura de alguma forma suprir, né? Nós tínhamos até pouco tempo atrás um capelão, né, que inclusive está sentado aqui ao nosso lado, né, Pastor Luiz, que agora trabalha com a Rádio Transmundial, que alguém tirava o tempo todo, né, além de lecionar, mas tinha o tempo exclusivo para isso. Desde a saída dele, que eu ainda estou tentando resolver isso com a rádio, né, porque nos levaram... Ficou uma DR, aí depois você faz a DR contra o diretor que está lá atrás. Né, conversa lá com o Valdir, né?
nós não tivemos alguém com essa função específica que tirasse o tempo, né? Quer dizer, eu estou na direção, o Natan está no estágio, outro coordenador, e não temos um capelão. E a gente percebeu, e os próprios alunos solicitaram, poxa, está faltando isso. Então, o que a gente fez agora? Não dá para ter um capelão? Nós dividimos lá e cada professor tem 3 ou 4 alunos que ele é responsável. Porque eu, dentro da minha função diretiva, não consigo assimilar os 50 que tem, fazer esse acompanhamento e chamar. 4, 5 eu consigo. O Natan pega mais 4, 5 consegue. Então, assim, sempre que surge alguma dificuldade, as dificuldades vão surgindo, a gente reúne a equipe, faz uma tempestade de ideias e como é que dá para solucionar isso, né? Então, me pegou meio assim, não sei o que seria assim, o grande desafio, né? Eu penso assim que preparar mais gente, olhando assim agora como o reino tem uma necessidade tão grande, a gente não consegue dar conta de tudo o que precisa, né? Mas isso não é né? Eu acho que um desafio, não digo que um problema, e a gente está conseguindo transpor, André, é a nossa localização geográfica. Nós estamos no extremo interior do Rio Grande do Sul. É isso que eu ia falar, Ijuí, né? Ijuí. Logo depois dos confins da Terra já está localizado. É mais ou menos por ali. E tendo esse contato, por causa do marketing, com tanta gente aqui, né, dói no coração ouvir assim, eu não conhecia vocês. 56 anos de história, né, pertencente a uma convenção relevante que está aí nos seus 100 anos de história, né? É por causa dessa questão, digamos, de geolocalização, e a gente está buscando transpor de uma forma criativa, usando aquilo que Deus tem nos oportunizado no então. Nós migramos o nosso curso, que até o então funcionava no presencial, para o EAD. E a gente está podendo transpor essa dificuldade hoje, servindo gente do Brasil todo. Nós temos alunos em nossos cursos livres que são de fora do país. Nós não imaginávamos onde a gente poderia chegar por meio da internet, dos recursos que Deus está nos dando. Quem sabe a gente tenha demorado em algum ponto, né? Mas naquilo que nos foi cabível, a gente pôde veicular, na tramitação necessária do MEC, que às vezes demora um pouquinho, né? E a gente tem provado desse momento que Deus está nos oportunizando de poder servir a vocacionados que não teriam a possibilidade de se deslocar até a cidade de Juí. Às vezes é uma questão de saúde, uma questão familiar. Há momentos que o cara está trabalhando em uma igreja e ele é um ponto essencial no trabalho da igreja. Ele sairia 4 anos para ir lá em Ijuí e depois a igreja parou e daí ele voltou e a igreja vai estar do mesmo jeito 4 anos depois para ele poder assumir e estar capacitado, né? Então eu acho que o EAD serve a essa realidade. Eu recebi uma pergunta de um ex-aluno nosso, chegou para mim ontem e perguntou, pastor, o curso EAD, ele está matando o curso presencial? Eu disse não, e ele nem vai, porque há perfis diferentes de alunos. Até perguntar se de alguma maneira ajudou, porque às vezes a gente vê que o EAD ele potencializa em algum Claro. Exatamente. Há limitações no EAD, com certeza. Esse contato pessoal, o corredor, né, de fazer a pergunta para o professor ali, de sentar no banquinho da praça lá e poder conversar, isso no EAD a gente perde. Mas, por outro lado, a gente chega em tantos lugares que de outra forma não chegaria. A nossa entrada de alunos é uma instituição pequena, né? Então nós temos ali 12, 15 alunos. Só no início do ano nós tivemos 52 de entrada no EAD, tem mais 30 agora, ou seja, esse ano nós vamos ter provavelmente uns 100 alunos no EAD, que no presencial não teríamos. Então Exato. nós chegamos, nós potencializamos. O que a gente está fazendo é minimizar ao máximo o fato dele não estar presencialmente. Então, o que dá para fazer para suprir isso? Mas o alcance é muito maior, né? Com certeza. Esse número que a gente alcançou no primeiro semestre desse ano foi o dobro do que nós temos em alunos dos 4 anos de formação. No presencial. Do presencial. Olha isso. E isso é só o começo, né? Aqui no evento mesmo, a gente pôde tornar conhecido o nosso curso, né? Tudo que nós temos a oferecer para gente que não tinha tido um contato, ainda um vínculo com a Faculdade Batista Pioneira. É só o começo do que Deus tem a fazer. E aqui a gente tem uma oportunidade fantástica que antes no presencial não tinha. Porque às vezes o pessoal acha assim, fazer um curso de teologia é provocacionado, que ao se formar vai deixar tudo e viver só no ministério e pronto.
Com o EAD, nós oportunizamos que um líder lá da igreja, ele pode ser um líder de pequeno grupo, professor de escola bíblica, presidente da igreja, alguma coisa assim, dizer, eu não vou pastorear, eu não vou assumir uma igreja, mas eu quero servir mais na minha igreja. O que eu posso fazer para isso? Opa, agora tem o EAD, eu posso continuar no meu trabalho, com a minha família, morar onde é que estou, e fazer à distância esse curso. Então, isso vai potencializar o trabalho nas igrejas por conta disso. Eu gostaria que na minha igreja local tivesse uns 50 que tivessem feito teologia. Vão virar pastor? Não, mas vão ajudar, vão servir, vão fazer os trabalhos sociais, vão fazer os trabalhos missionários, ajudando no ministério como um todo. Né? Com certeza vão ter questionamentos aos pastores, esse povo que está fazendo EAD, vão questionar mais os pastores. Eu desejo esse santo incômodo para os colegas pastores, né? Pessoas estudando teologia, fazendo boas perguntas. Já pensou? Porque o que acontece muitas vezes? O pastor se forma teologia, vai para o ministério, às vezes não tem uma pessoa no seu entorno, no seu contexto, que ele pode dizer assim, esse negócio de escatologia, como é que é mesmo? Com quem ele vai discutir? Não tem. Se ele tiver uns 5, 8, 10 pessoas que também fizeram isso, vamos sentar junto e debater, relembrar como é que é. Então, isso potencializa o trabalho em várias formas, várias maneiras. Falando em pastores, eu quase esqueci de falar aqui da Eclésia, gestão de igrejas, o site eclésia.com.br está patrocinando esse espaço também, e a Eclésia está com presente para os pastores. Então, você que está aqui no evento e é pastor, passa lá no estande da Convenção Batista Pioneira e vai receber um presente da Eclésia, tá bom? E você entre no site e conheça mais sobre este aplicativo, sobre esta empresa. E, bom, eu gostei muito de conversar com vocês, foi legal, né? A gente conseguiu tocar um soul para fazer umas notas diferentes, que a gente estava brincando aqui, falando, não vamos ficar no mesmo papo, né? Vamos variar um pouquinho aqui o assunto, mas eu acho que foi legal. Queria que vocês falassem, né? Como que encontra, então, já que a gente está falando da Faculdade Batista Pioneira, como que encontra essa instituição? Isso é coordenador de marketing. Com marketing. Ok. Estamos em todas as mídias hoje. Se você deseja saber um pouquinho mais de nossa faculdade, de nossa instituição, pode acessar batistapioneira.edu.br e ali nós temos descritos todos os nossos programas, produtos e cursos. Também ali você vai ter todas as informações necessárias para poder se inscrever nesses cursos. Também estamos no Facebook, estamos no YouTube e Instagram. E se você deseja ter um contato mais próximo, direto com a gente, através do WhatsApp, no telefone 55-3332-2205. A gente está à disposição para poder te ajudar e atender, de alguma forma, poder te potencializar no atendimento desse grande chamado. Para um grande chamado, precisa de um grande preparo e a gente se coloca como uma opção para poder te ajudar a servir ao reino de Deus e poder ser encontrado como um vocacionado preparado que maneja bem a palavra de Deus. Muito bom. Muito obrigado pelo tempo aqui, Clayton. Eu queria colocar ainda como por favor, pedido de oração. Sim. Não só pela nossa instituição, mas pelas instituições de formação ministerial. Você acha que está difícil? Tá. Eu falei com outros, né, tem, por exemplo, um outro amigo nosso, o Roger Vanck, né, que você conhece também, lá da Faculdade Luterana de Teologia em São Bento do Sul, aqui em Santa Catarina, fala lá em Santa Catarina, aqui em Santa Catarina, e ele falou que ele teve que fazer rodar as igrejas, né, para poder... Eu acho que essa questão dos vocacionados, né, não é que eles não existem, às vezes não se tem dado a ênfase nas igrejas, não se tem dado a oportunidade para isso, então, isso... Mas eu penso assim, o mundo que nós estamos hoje, ele está tão líquido, tão fluido, né? É tudo tão rápido. Nós estamos trabalhando numa instituição que tem um curso de 4 anos. Talvez a gente não saiba como resolver todos os problemas desse momento. E eu preciso preparar uma pessoa que daqui a 4 anos vai assumir uma igreja quando já vai estar tudo diferente de novo. Percebe a responsabilidade que é isso? Em 4 anos, pegando um recorte aqui próximo, 4 anos antes a TV era o principal veículo de comunicação, 4 anos depois são as redes sociais. Ninguém assiste mais, o pessoal vai tudo para as redes sociais. Né? Então, assim, como as coisas estão mudando rápidas e a gente precisa preparar pessoas para daqui a 4 anos, quando já vai estar, sei lá o que vai estar, mas vai estar diferente.
Então, primeiro, a responsabilidade é muito grande, o desafio é muito grande. Então, ore primeiro para que Deus levante vocacionados, ore para que Deus dê condições e sabedoria para a gente preparar da melhor forma possível. E aí vai ser muito mais o trabalhar o caráter, trabalhar a personalidade da pessoa do que propriamente ferramentas, porque talvez as ferramentas... Quem é que imaginava há 3 anos atrás, 4 anos atrás, que o culto de domingo seria transmitido para o mundo inteiro? E não estou falando de uma mega igreja, estou falando de uma igreja de 15 membros que tem a transmissão do seu culto. Hoje nós estamos fazendo isso e não podemos parar de fazer isso, né? Mas mudou tudo rapidamente, né? Então a responsabilidade é muito grande e que Deus nos dê graça para a gente poder fazer isso da melhor forma possível. Muito obrigado, Clayton. Muito obrigado, Natan. Muito obrigado a você que acompanhou. Curte, compartilhe, envie esse vídeo, ative o sininho, inscreva-se e entra na Faculdade Teológica. Exatamente, muito bem. Isso aí. Deus abençoe. Valeu, muito obrigado. Obrigado. Fechou? E aí? Muito bem. Legal. Obrigado, cara.